Encontros com o Futuro. Hoje com um convidado muito especial, Rony Santos, gerente sênior de diversidade e inclusão do Grupo Boticário. Meu nome é Matthew Schurtz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no Brasil e no mundo. Rony, muito bem-vindo. Eu que agradeço a presença aqui. Muito obrigado, viu? Ô, Rony, conta pra gente primeiro o que é. Acho que todo mundo sabe, mas conta pra gente o que é o Grupo Boticário e o que você faz lá. Maravilha. Bom, o Grupo Boticário é um ecossistema da beleza, né? Que tem aí 9 marcas, então algumas mais conhecidas, outras menos. O Boticário, Eudora, quem disse Berenice. É uma das 15 maiores ecossistemas de beleza do mundo. Uau! Então, quando a gente traduz isso aqui para a realidade do Brasil, a gente está falando de mais de 100 mil pontos de venda, 20 mil colaboradores diretos, uma força de venda também de 40 mil colaboradores, considerando que parte é de franqueados. Sei. E hoje a gente começou em 1977, em Curitiba, como uma farmácia de manipulação, e hoje atuamos 37? 77. 77. 1977. Então, aí, quase 50 anos já de Grupo Boticário no Brasil e em outros 40 países do mundo. E hoje a gente atua com inovação, desenvolvimento de produtos, tecnologia, enfim, tudo ligado à beleza. O Rony, o que faz o gerente de diversidade e inclusão? Sabe que me fazem muito essa pergunta, Messi? Eu imagino. O que fazem, onde estão, né? Acho que é interessante responder isso, que isso já demonstra uma mudança dos tempos, né? Há algum tempo atrás, poucos anos atrás, essa não seria uma função que existiria nas empresas. Então, uma liderança, um executivo de diversidade e inclusão, ele tem um papel de zelar por processos de inclusão de pessoas de grupos de diversidade, de grupos minorizados, tanto do ponto de vista de representatividade dessas pessoas no negócio, enquanto colaboradores, enquanto lideranças, quanto também dentro da estratégia do negócio. Então, garantir que os produtos que sejam sendo desenvolvidos atendam às necessidades dessas pessoas, que haja representatividade nas campanhas, acessibilidade em ambientes físicos e digitais, que toda a cadeia de valor também do negócio também esteja evoluindo com critérios de diversidade e inclusão. Por exemplo, compra afirmativa, ou seja, trazendo empreendedores de grupos de diversidade para dentro da cadeia também. Quais são esses grupos? Olha, existem dezenas de grupos minorizados no Brasil, né, grupos de diversidade. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte: todo mundo faz parte de diversidade. Né? Num nível inicial, eu sou diferente de você, todo time que está aqui fazendo a produção, quem está nos assistindo também. Porém, existe um nível de característica individual que, quando ela está presente nas pessoas, ela tende a tornar a vida dessas pessoas um pouco mais difícil, por conta de questões estruturais. E aí, essas características, quando presentes, fazem essa pessoa pertencer a um grupo minorizado. E aí, quais são esses grupos minorizados? São dezenas, como eu comentei, mas eu vou citar 5, que são aqueles que estão na estratégia do Grupo Boticário. Tá. Então, a gente fala de mulheres, pessoas com deficiência, pessoas 45+, a população negra do Brasil, então pessoas pretas e pardas, e pessoas LGBTQIAPN+. Tá, perfeito, interessante. E como você inclui essas pessoas no Boticário? A gente tem uma... Pode falar dos mais de 45 que eu faço parte. Eu não sabia que eu era minorizado, eu achei que era só corintiano. Mas E olha que corintiano tem bastante por aí. Sabe que é interessante porque a pauta de gerações, que é essa de 45+, ela é a mais recente em que as empresas têm se debruçado para trabalhar. Porque durante muito tempo não se entendia, né, as pessoas com mais idade dentro de uma perspectiva de grupo minorizado. Pois é, isso me surpreendeu um pouco. E muita gente se surpreende. Para ser sincero, assim, nos outros grupos eu esperava, esse não. E muita gente se surpreende, porque na verdade a gente vive numa cidade, numa sociedade que a gente chama de jovem centrista. Então, se você parar para pensar, né, Matthew, e lembrar quem é que está sendo representado nas campanhas de televisão, o que é o ideal de um profissional no auge, sempre são pessoas mais jovens. Então, isso se reflete também em uma empregabilidade menor a partir dos 45 anos. E o Brasil, país em desenvolvimento, conseguiu, tá caminhando, né, para uma inversão da pirâmide demográfica. Pois é. Né? Então, a gente está envelhecendo mais. Então, como preparar a sociedade, as empresas, os negócios, né, para essa população 45+.
E respondendo à pergunta, né, como que o Grupo Boticário atua? A gente acredita que, e eu particularmente como profissional acredito que existem estratégias de negócio e que diversidade tem que estar acoplada à estratégia de negócio. Uhum. E a gente no Grupo Boticário desenvolveu uma estratégia que a gente chama de 5x5. Os primeiros 5 são os grupos de diversidade que eu comentei com você, esses 5. Os outros 5 são pilares do negócio onde esse tema é sensível e onde esse tema é importante. Que pilares são esses? O primeiro deles é pessoas. Então aqui o desafio é atração de talentos diversos e garantir que eles encontrem ambientes de acolhimento, ambientes inclusivos e prosperem na carreira. Para trabalhar no Boticário. Para trabalhar na empresa. Sim. Então, esse é o pilar de pessoas. O segundo pilar é o pilar de produtos. Então, como que a gente desenvolve produtos que atendam às necessidades das pessoas diversas e também como que a gente co-desenvolve, ou seja, traz consumidores diversos para co-desenvolverem esses produtos, em termos de acessibilidade, em termos de diferentes tipos de cabelo, diferentes tipos de tom de pele, lembrando que é uma empresa do setor de beleza, né? Sim. O terceiro pilar é comunicação. Então, aqui é como que a comunicação ela tem a acessibilidade correta para chegar a todos os públicos e como que a reprodução das pessoas ela é uma reprodução sem estereótipos, sem vieses e que também represente a diversidade da população brasileira. O quarto pilar é cadeia de valor, e esse daria um podcast por si, porque aí aqui a gente está entrando no ecossistema mais a fundo, né? Então, como que eu olho para a minha rede de fornecedores e estimulo que eles se desenvolvam também. No caso do Grupo Boticário, que atua no modelo de franquia, né, com parte das lojas em franquia, garantir que os franqueados também estejam evoluindo nas práticas de diversidade. E aí a gente tem métricas para acompanhar esse desenvolvimento. E como é que se faz? Como que a gente garante? Como é que se garante com os franqueados? Olha, a gente faz isso mantendo o tema always on ali na trajetória dos franqueados. Então, existe uma... no caso dos franqueados, existe o que a gente chama de IAF, é o Instrumento de Avaliação de Franquias, né? Que são uma série de KPIs a partir dos quais os franqueados são avaliados. E diversidade está dentro desses KPIs. Tá. Então a gente mede ali o percentual. O que é KPI? Só para quem não sabe. Bom, os Key Performance Indicators, né? Tá. Então são nada mais nada menos que indicadores-chave que a gente tem para medir o avanço de uma determinada pauta. Tá. Então, no caso dos franqueados, a gente tem indicadores relacionados à diversidade e inclusão, em termos de atendimento inclusivo, em termos de representatividade de população negra, especificamente em loja, e em termos de atendimento a trilhas antidiscriminatórias, o que me leva para a segunda parte da resposta. A gente desenvolveu um dos maiores programas de formação em diversidade e inclusão do varejo brasileiro, que é um programa voltado especificamente, tem outros públicos, mas ele nasceu voltado para a força de venda. Ou seja, é um treinamento obrigatório que a força de venda tem à sua disposição para atendimento inclusivo. Então a gente lança uma trilha antidiscriminatória por ano. Então, por exemplo, né, no caso esse ano a gente lançou a trilha antietarista, inclusive. Conta aí, como que é? Aqui como que a gente garante que o atendimento é inclusivo quando a pessoa 45+ entrar na loja? Sim. Quais estereótipos de idade eu não posso repetir? Né? O ser velho demais para aquilo, ser novo demais para aquilo. Oferecer um determinado produto para determinada idade versus para outra idade não. Entender o potencial de consumo dessa população também, a gente chama de economia prateada, né? Em alusão aos cabelos prateados aí que você apresenta. Não nego. E é muito legal. Bem mais que 45. Exato. E é legal que você vive bem o 45+, né? Mesmo estando mais para frente da idade. É isso que a gente quer. Que as pessoas se sintam empoderadas na idade que elas têm. Então, quando eu entro na loja, o que acontece comigo? A ideia é que o consumidor diverso entre na loja, ele tenha um atendimento inclusivo, que não reproduza estereótipos, que ele possa se sentir bem ali naquele ambiente. Sim. E que os rótulos fiquem para os produtos, não para as pessoas. Então, que o consumidor diverso se sinta à vontade para ter acesso a toda aquela loja, a toda aquela gama de produtos de beleza. E não que a gente distingua a partir da idade, especificamente aqui no caso, por exemplo, né? A gente tem perfumes que são mais consumidos pela população jovem, Egeu. O que não significa que esse produto não é um produto que possa ser utilizado por uma pessoa 45+, 50+, 60+. Sim. São estereótipos de idade que a gente carrega. Você tem produtos mais especificamente para negros? A gente tem, sim. Por exemplo, quando a gente fala de cabelo, né, que é uma categoria, né? Aí aqui eu vou falar de população negra, mas lembrando que também uma parte da população branca se encaixa aqui, ou uma parte da população não negra. O cabelo negro ele tem especificidades, né? Por exemplo, quando a gente fala dos tipos de cabelo, tem
com relação à curvatura, a gente tem um grade que vai do 3ABC, do 2ABC ao 3ABC ao 4ABC, de acordo com o tipo de curvatura. Então, por exemplo, eu sou um 4A. Uma pessoa que tem um cabelo mais crespo vai ser 4B ou 4C, um cabelo mais cacheado vai estar ali no range do 3 e um cabelo mais ondulado no 2. A gente desenvolveu Não tinha a menor ideia disso. Eu sou qual? Ah, a gente tem que fazer um teste aí. O seu cabelo é liso? O seu cabelo é liso? Sim. Ah, então você deve estar ali um pouquinho... Você deve estar no... Seria um alguma coisa, né? Alguma coisa, tá bom. Porque os cabelos cacheados, ondulados e crespos começam no 2A. Tá bom. E terminam lá no 4C, né? Tá bom. Então a gente desenvolveu produtos para esses tipos de cabelo, né? Em termos de nutrição, em termos de textura, em termos de curvatura. Esse é um exemplo. Se a gente for para maquiagem, a mesma coisa. Né? Existem diferentes tons de pele da população brasileira. Então a gente tem que desenvolver produtos que atendam a esses tons de pele também. Sim. Então sim, a gente olha para o consumidor negro como olhamos para todos os consumidores, entendendo as especificidades de cada um. Sim. E para a turma LGBT? Tem produtos específicos ou não? A gente não tem hoje produtos específicos para a comunidade LGBTQIAPN+. Entendendo que essa comunidade, da qual eu faço parte, inclusive, né, utiliza produtos que são pensados para toda a população. Né? É igual. São produtos pensados de maneira geral. No passado, a gente teve algumas ações interessantes de produzir produtos comemorativos em alusão, né, ao mês do orgulho LGBTQIAPN+, Sim. Onde parte da renda desses produtos era revertida para ONGs que atuavam com a população trans, Tá. né, e garantindo que, e aí fechando aqueles 5 pilares que eu comentava, que eu falei de 4, o pilar de impacto social, que é como que a gente reverte também em questões relacionadas ao avanço da pauta na sociedade, as nossas estratégias de negócio. Sim. Fala um pouco disso, dessa pauta social para mim. Como é que vocês se empenham nessa área? Isso é muito legal, né? O Grupo Boticário em si, a gente tem... e isso é interessante porque talvez seja um protagonismo do grupo aqui. Existe uma diretoria de ESG, né? Então, que cuida da agenda ambiental, social e de governança desses temas. É um comitê dentro da empresa. É uma diretoria. Tá. Existe um conselho também, que reporta no nível máximo, e existe a diretoria. Tá. E essa diretoria, ela tem 4 verticais, ou seja, 4 times. Existe um time que toca toda a área ambiental, então a sustentabilidade, logística reversa, toda essa parte. Existe um time que toca a governança desses temas dentro do negócio. Um time que cuida de diversidade, que é o time que hoje eu estou como responsável. Você que dirige, eu como gerente sênior. Exatamente. E existe um time de impacto social. Tá. Então, por exemplo, uma das ações de impacto social do Grupo Boticário que eu tenho muito carinho, inclusive, é o Programa Empreendedoras da Beleza, que oferece todos os anos uma série de formações para pessoas interessadas na área da beleza, para que essas pessoas possam ter uma segunda renda ou mesmo uma renda principal atuando dentro da área da beleza. Então tem curso de manicure, tem cursos voltados para cabelo, tem um curso chamado CRIA, que é um curso muito interessante, que é preparar pessoas para serem influenciadoras digitais atuando no mercado da beleza. Olha só. O que isso é muito legal. Olha só, como faz isso? Inclusive tem que fazer a trilha, ó. Esse é um tema bem legal. Você faz a trilha e você se lança na internet, é isso? Exatamente. E por que CRIA, né? CRIA é um termo que é utilizado nas comunidades de todo o país, né? Eu sou não cria... sabia, não sabia. É um termo bem bacana, assim, eu sou cria da comunidade tal. Sim. Sou cria de tal lugar. Sim, ok. E a gente fez uma brincadeira entre o cria da comunidade e o cria de criador de conteúdo. Então essa formação ela é bem rápida e ali você vai aprender como se posicionar diante da câmera, como fazer uma seleção de conteúdos, quais temas abordar. E isso também é potencialmente geração de renda, né? Muitas pessoas mudaram a realidade da família sendo influenciadoras digitais, né? Sim. E vocês contratam influenciadores digitais? O Grupo Boticário contrata muitos influenciadores digitais. Muitos, né? Então, porque hoje boa parte da conversa social que acontece nas redes sociais, né? Sim. Então, muito passa por isso. Então, a gente sempre, enquanto grupo, em todas as marcas, está contratando influenciadores digitais das mais diferentes áreas para nos apoiar nas conversas, nos lançamentos e mesmo no co-desenvolvimento. Né? Então, por exemplo, eu comentava sobre a gente tem linhas de produtos voltados para cabelos cacheados, ondulados e crespos. Como que a gente desenvolve essas linhas? A gente pode desenvolver com o apoio de influenciadores, mas a gente lançou, há 2 anos atrás, a Comunidade Beleza Livre,
que é o quê? É uma comunidade que utiliza tecnologia, então uma comunidade online, com 2.000 consumidores do Brasil inteiro, desses diferentes grupos de diversidade, que atuam com a gente no processo de desenvolvimento de produto nas mais diferentes etapas. Na ideação, na prova, em validação de nome. E aí assim a gente tem esse consumidor próximo da gente, desenvolvendo esses produtos, para que lá no final, quando esse produto chegue na loja, ele seja um produto que de fato represente e atenda às necessidades daquelas pessoas. Que interessante. Isso passa por sua área. Passa aqui pela nossa área. O time de diversidade, né? Veja, eu falei dos pilares, um deles é produto. Eu não tenho no nosso time os produteiros, existe um time de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Boticário com várias áreas. Mas o papel de uma área corporativa de diversidade é ser o incentivador, o promotor, o farol e mesmo o co-desenvolvedor dessas iniciativas. Sim. A comunidade Beleza Livre a gente desenvolveu e hoje ela está à disposição dos times de P&D. Você mencionou também na comunidade com deficiência, né? A gente não falou disso. Fala um pouco disso. Como entra a comunidade com deficiência dentro dos pilares da empresa? Ótimo. Eu gosto muito dessa temática porque quando a gente fala de acessibilidade, né, voltando um pouco aqui, eu sempre gosto de lembrar as pessoas que a acessibilidade, independente seja física ou qualquer tipo de acessibilidade, ela é algo bom não só para a pessoa que vive com uma determinada deficiência, é algo bom para a sociedade como um todo. Então você pensa numa rampa para uma pessoa cadeirante, ela vai poder ser utilizada por uma mulher em estado de gestação, por uma pessoa que temporariamente está com alguma questão de locomoção. Então, a acessibilidade é sempre boa para todo mundo. E do ponto de vista de pessoas com deficiência, a gente está falando aí, né, de, dependendo do dado, cerca aí de 20% da população brasileira convive com alguma deficiência. Louco, tudo isso? É bastante, né? Desde as mais severas às outras deficiências. Então, 2 em cada 10. Sim. Então, onde estão essas pessoas, né? E como incluí-las? A gente lançou um projeto que ele é inédito no setor de beleza aqui do país, e mesmo existem poucas iniciativas no mundo semelhantes, que chama Beleza em Movimento. E a gente lançou 2 acessórios inclusivos. E era uma pena que eu poderia ter trazido aqui. Mas quem tiver interesse pode entrar no site do Grupo Boticário /acessórios inclusivos. Tá. E ver os acessórios. São 2 acessórios feitos de EVA. Que é EVA? Aliás, são 2 acessórios feitos de um material um pouquinho mais rígido. E para que servem esses 2 materiais e esses 2 acessórios? O que eles são? Um é um tapete de tração. Então, como é que funciona esse tapete de tração? A pessoa coloca o tapete aqui, e aí, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui for um creme, né, com uma tampa. Colocando o creme sobre esse tapete de tração, ela vai ter mais facilidade para abrir o pote, caso ela não tenha uma parte da mão, do membro superior, caso tenha fraqueza muscular. Da mesma forma, é bem legal também o outro, que é um engrossador. Por exemplo, você pensa num lápis de olho, pensa num esmalte, né? Você tem que fazer uma determinada força para abri-lo. O engrossador, ele acopla na tampinha e você tem uma pega melhor, caso você tenha alguma deficiência, e também facilita no processo de abertura. Eu acho que eu preciso disso. E ele é super interessante. Eu tenho artrite reumatoide, né? Então, em determinadas épocas do mês, eu tenho mais fraqueza muscular. Sim. E eu tenho usado. E, Matthew, eu fiquei muito emocionado recentemente de contar uma história. Nós desenvolvemos esses acessórios inclusivos, junto com a comunidade Beleza Livre, para uso em produtos de beleza. E eles são acessórios de distribuição gratuita, não são vendidos. De qualquer marca, né? Todo mundo pode usar. E eu estava aqui em São Paulo, num shopping, há uns 3 meses, mais ou menos, e eu vi uma pessoa no shopping que provavelmente tinha paralisia cerebral, almoçando, e essa pessoa usava um dos nossos acessórios, que é o engrossador, para se alimentar. Ela tinha acoplado no garfo e na faca. Que legal. E eu fiquei tão emocionado nesse dia, porque olha o impacto que as ações de inclusão podem ir, muito para além daquilo que a gente pensou. Sei. Onde eu adquiro esse engrossador? A gente faz distribuições agendadas e programadas em 5 capitais. A gente acabou de fazer uma aqui em São Paulo, e a gente vai continuar fazendo de tempos em tempos. Sempre que a gente faz um lançamento nas redes sociais, faz um chamamento público. E onde é? Num shopping? Alguma coisa? Geralmente assim? Em lojas. Em uma loja de vocês. Isso. A gente faz uma campanha de lançamento, delimita algumas lojas, sempre nas 5 regiões do país. Sim. E disponibiliza profissionais, né, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta lá na loja, ou algum vídeo que é enviado para que as pessoas possam saber como usar também, como manusear. Sim.
E é uma eu tenho um amigo que eu acho que ele ia gostar. É mesmo? Exatamente. E a gente pode enviar um para você e para ele também. Eu vou adorar. Vamos enviar sim. Aí depois você me diz o que você achou. Tá bom, tá bom. Sensacional. E você usa tecnologia de dados para promover a inclusão? Dados é a base do trabalho de diversidade e inclusão. Sempre. Então, por exemplo, quando eu falo da perspectiva de pessoas, né? Como que eu vou entender, né? A gente está falando de percentuais de representatividade dos grupos de diversidade no quadro de colaboradores. Só aí eu estou falando de dado. Tá. E a gente tem dados que nos indicam sempre, né, dentro de um sistema de gestão de dados robusto, como que está o desempenho dos grupos de diversidade versus os grupos de não diversidade, como que está o turnover, como que está o absenteísmo. Se a gente identifica um delta muito alto, aí a gente conversa com a área específica, desenvolve algum produto de diversidade específico, talvez um programa de mentoria, talvez um programa de apadrinhamento, talvez algum programa de formação específico, mas para a gente desenvolver os produtos, a gente tem que olhar para os dados. E eu sou professor de MBA de Diversidade e Inclusão, justamente da disciplina de métricas em Diversidade e Inclusão. Olha só. Então eu sou um apaixonado por indicadores. Porém, acho que a conversa de dados, né, é sempre um questionamento interessante que eu me trago, que é: temos bons indicadores, um trabalho de diversidade e inclusão precisa, porque não pode ser gerido, não pode ser melhorado. E para ser gerido precisa de dados, né? Porém, existe um tipo de dado que a gente não encontra, que é a dimensão humana, né? Como que eu meço o impacto individual na vida de cada um, né? O impacto daquela pessoa que se viu representada pela primeira vez numa campanha. O impacto da pessoa que se sentiu acolhida em um processo de acolhimento depois de ter sofrido alguma discriminação. O processo de felicidade de alguém que se viu junto com outras pessoas semelhantes a ela num grupo de afinidade, né? Sim. Então, essa é uma dimensão que escapa dos dados tradicionais, dos indicadores, mas que é importante que a gente nunca perca de visão, sabe? Rony, muito obrigado. Aprendi muito, adorei esse papo. Agradeço. E ano que vem você volta, tá? Maravilha!